Nunca acreditei no destino até o dia em que a minha bolsa escorregou dos meus dedos no restaurante Belutiti. O som das minhas poucas moedas restantes espalhadas pelo chão de mármore polido poderia muito bem ter sido um trovão na sala de jantar silenciosa. As cabeças se viraram, os olhos fixaram-se em mim e senti o meu rosto corar de vergonha. Depois de um turno de 16 horas na clínica, os meus dedos simplesmente perderam a força. Tudo o que eu queria era pegar o jantar e cair no meu apartamento. Desculpe-me, né? Sussurrei para ninguém em particular enquanto me ajoelhava, recolhendo freneticamente os meus pertences, batom, chaves, carteira, uma barra de cereais pela metade, todos os artefactos mundanos da minha vida exausta. Foi então que a atmosfera do restaurante mudou. A conversa ambiente cessou, substituída por um silêncio pesado que pressionava a minha pele. Olhei para cima, confusa com a mudança repentina, e vi os funcionários endireitando a postura, os olhos desviados para baixo em sinal de respeito. Ou seria medo? Um par de sapatos Oxford pretos imaculados parou a centímetros dos meus dedos. O couro parecia macio como manteiga, feito à medida, provavelmente valendo 3 meses do meu aluguer. O meu olhar subiu. Calças cinzentas feitas à medida com uma prega perfeita. Um casaco de fato que caía como líquido sobre os ombros largos. E, finalmente, um rosto que me deixou sem fôlego. Ele não devia ter mais de 35 anos, com traços que pertenciam a uma pintura renascentista. Maçãs do rosto salientes, um queixo forte escurecido pela barba por fazer e olhos tão intensamente azuis que pareciam atravessar-me. Mas não foi a sua beleza devastadora que me fez congelar. Foi a autoridade fria que emanava dele. O comando silencioso em sua postura que silenciou todo o restaurante. Atrás dele estavam dois homens em fatos escuros, com expressões inexpressivas, os olhos constantemente a examinar a sala. Um deles tinha a mão perpetuamente perto do casaco, em posição de alcançar algo que eu não queria considerar. Percebi que estava a olhar fixamente e rapidamente, baixei os olhos, retomando a minha humilhante busca. Permita-me, disse ele, com voz grave e sotaque, italiano, mas refinado pela educação americana. Antes que eu pudesse protestar, ele agachou-se ao meu lado, com movimentos graciosos, apesar de sua estrutura imponente. O restaurante parecia prender a respiração coletivamente. Percebi o olhar arregalado do gerente do outro lado da sala, com o rosto pálido. Obrigada, mas eu consigo, murmurei, desesperadamente, tentando recolher as minhas coisas mais rapidamente. Ele ignorou-me, apanhando o meu cartão do metro e um recibo. Então, a sua mão parou sobre algo que tinha escorregado parcialmente para debaixo de uma mesa próxima. A minha foto de ultrassom, aquela que eu carregava há 3 semanas, incapaz de processar o que significava para o meu futuro. Os seus dedos fecharam-se em torno da imagem a preto e branco e ele virou-a lentamente, estudando o perfil granulado do feto de 12 semanas. O meu bebê e o nome impresso no canto. Emma Reynolds, é sua? Perguntou ele, com voz suave, mas de alguma forma ainda autoritária. Acenei com a cabeça, incapaz de formar palavras, estendendo a mão para pegar a foto. Mas ele não a devolveu imediatamente. Os seus olhos fixos na imagem com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Você está a ter um filho. Não uma pergunta, uma avaliação. Sim. Finalmente encontrei minha voz, se você não se importa. Seus olhos encontraram os meus novamente, procurando, avaliando. Você está sozinha. A observação direta doeu, especialmente vinda de um estranho. Arranquei o ultrassom de seus dedos. Estou me virando muito bem, obrigada. Algo em sua expressão mudou. Um lampejo de respeito, talvez, ou diversão com minha rebeldia. Percebi que a maioria das pessoas não respondia a este homem. Luca Vitiello apresentou-se, levantando-se e oferecendo-me a mão. O gesto foi tão inesperadamente formal que a aceitei sem pensar. A palma da sua mão era quente, o aperto firme, e senti calos que contradiziam a sua aparência elegante. Emma, respondi, e imediatamente me arrependi de ter dado o meu nome. Emma, repetiu ele como se saboreasse as sílabas. Está à espera de alguém? Não, eu só vim buscar o jantar para levar. Segurei a minha bolsa, agora fechada, contra o peito como se fosse uma armadura. Você teve um dia longo. Outra avaliação, não uma pergunta. Olhei para a minha bata amarrotada,
parcialmente escondida sob o meu casaco. Sou enfermeira, turno de 16 horas. Algo passou pelos seus olhos, e ainda sem tempo para comer direito. Ele olhou para o meu saco de comida, um prato simples de massa, a coisa mais barata do menu. Antes que eu pudesse responder, ele virou-se para o gerente do restaurante que estava ansioso por perto. Marco, prepare uma refeição adequada para Sir Reynolds, algo substancial e uma mesa na sala privada. Senhor Vitiello, isso não é necessário. Comecei a protestar. Uma mulher grávida precisa de nutrição adequada, afirmou ele com tanta determinação que fiquei momentaneamente sem palavras, especialmente uma que trabalha turnos de 16 horas. O gerente, Marco, já estava a sair apressado, com alívio evidente em sua expressão por ter recebido uma orientação clara. Eu mantive a minha posição, embora todos os meus instintos me dissessem para sair imediatamente. Agradeço o gesto, mas preciso mesmo de ir para casa. Estou exausta. Luca estudou-me por um momento. Depois acenou com a cabeça. Claro. Então, permita-me que mande entregar. Não é preciso, eu insisto. As palavras eram educadas, mas o seu tom deixava claro que ele não estava habituado a ser recusado. Os seus olhos suavizaram-se ligeiramente. Por favor. Seria um prazer. Algo me dizia que este homem não dizia por favor com muita frequência. Hesitei, ponderando a minha necessidade desesperada de dormir contra a minha necessidade igualmente desesperada de uma refeição decente. A minha gravidez deixava-me constantemente com fome, e a massa que eu tinha pedido não seria suficiente. Tudo bem, concordei. Obrigada. Um leve sorriso tocou os seus lábios, o suficiente para transformar as suas feições severas em algo perigosamente atraente. Ele acenou para um dos seus homens que se adiantou imediatamente. Este é Dominic. Ele irá levá-la em segurança para casa e garantir que o seu jantar chegue rapidamente. Os meus olhos arregalaram-se. Isso é completamente desnecessário. Eu moro a poucos quarteirões daqui. Alguns quarteirões podem ser uma longa distância nesta cidade, especialmente à noite. O seu olhar pousou brevemente na minha barriga, depois voltou para o meu rosto. Faça-me à vontade, Emma. A maneira como ele disse o meu nome, como se tivesse algum direito sobre ele, fez-me sentir um arrepio involuntário na espinha. Eu queria recusar para manter alguma distância com esse estranho avassalador, mas o cansaço estava a obscurecer o meu julgamento, e algo em mim reconheceu que discutir seria inútil. Acenei com a cabeça relutantemente. A sua morada? Ele perguntou. Hesitei, depois fornecia. Ele repetiu-a para Dominic, que a memorizou sem anotar nada. O carro está à espera, menina Reynolds, disse Dominic, com a sua voz profissionalmente neutra. Carro. Eu disse-lhe que são apenas alguns quarteirões, Emma. A voz de Luca tinha um aviso gentil. Aceite a boleia. Eu estava demasiado cansada para continuar a discutir. Está bem, obrigada. Quando me virei para sair, Luca estendeu a mão, seus dedos mal tocando meu braço. O contato, mesmo através do meu casaco, foi elétrico. Cuide melhor de si, disse ele baixinho. Vocês dois. Não consegui formular uma resposta. Simplesmente acenei com a cabeça e segui Dominic para fora do restaurante. O SUV preto que esperava na berma tinha vidros escuros e quando Dominic abriu a porta para mim, reparei que o interior era forrado com couro macio. Ao afastarmos-nos da berma, vi Luca a observar-nos da entrada do restaurante com uma expressão indecifrável. O que eu não sabia na altura era que aquele não tinha sido um encontro casual. Nada relacionado com Luca Vitiello acontecia por acaso. O meu apartamento parecia especialmente pequeno e surrado depois da opulência daquele breve encontro. Tirei os sapatos e desabei no sofá, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. A presença daquele homem tinha sido tão imponente, tão absoluta, que só agora, na sua ausência, eu conseguia pensar com clareza. Tirei a foto da ecografia da minha bolsa e fiquei a olhar para ela. O meu bebê, resultado de um relacionamento que tinha terminado mal quando Jason descobriu que eu estava grávida. Ele deixou claro que não queria ter nada a ver comigo ou com a criança, deixando-me sozinha para lidar com essa nova realidade assustadora. Uma batida na porta me tirou dos meus pensamentos. Pelo olho mágico, vi Dominic segurando várias sacolas grandes. O seu jantar, Sra. Reynolds, disse ele quando abri a porta. O Sr. Vitiello tomou a liberdade de encomendar uma seleção, pois não tinha a certeza das suas preferências. Aceitei os sacos, surpreendida com o seu peso. Isto é demais, senhor.
As instruções do Sr. Vitil eram claras. Precisa de mais alguma coisa? Não, obrigada. Agradeça ao Sr. Vitiello por mim. Dominic acenou com a cabeça e virou-se para sair, mas parou. O Sr. Vitiello raramente se envolve nos assuntos dos outros. Considere isso um elogio. Sem mais explicações, ele desapareceu pelo corredor. Dentro das sacolas, descobri não apenas o jantar, mas comida suficiente para vários dias. Pratos de massa, legumes assados, frango grelhado, pão fresco e até sobremesas. Tudo embalado em recipientes muito melhores do que qualquer um que eu possuía. Dentro de uma das sacolas havia um bilhete escrito à mão em um cartão grosso. Uma alimentação adequada é essencial. Meu número caso precise de alguma coisa. LV abaixo estava um número de telefone escrito com traços fortes e confiantes. Guardei o bilhete dizendo a mim mesma que nunca o usaria. No entanto, não consegui jogá-lo fora. Enquanto comia a refeição mais deliciosa que tinha feito em meses, convenci-me de que esse estranho encontro tinha acabado. Um momento bizarro de gentileza de um estranho rico, nada mais. Eu estava errada. Na manhã seguinte, a exaustão ainda pesava sobre mim. Apesar de uma noite inteira de sono, a gravidez estava a ter um impacto maior do que eu esperava. Cheguei ao North Shore Medical Center para o meu turno e fui direto para a sala dos funcionários para deixar as minhas coisas antes das rondas. Emma, Sandra, a enfermeira-chefe, me interceptou na porta. Você foi transferida. Eu pisquei para ela. O quê? Por quê? Ordens da administração. Você está sendo transferida para a ala privada. A ala privada era reservada para pacientes ricos ou aqueles que precisavam de segurança extra. Como enfermeira médica geral, raramente tinha motivos para trabalhar lá. Mas não tenho privilégios para essa ala. Agora você tem. Sandra me entregou um novo crachá de identificação, com efeito imediato. A sua carga de pacientes também foi reduzida para levar em conta a sua condição. Minha mão foi instintivamente para a barriga. Minha condição, eu nem contei para o RH ainda. Sandra parecia desconfortável. Aparentemente, alguém contou. Olha, não questiones. Horário reduzido, mesmo salário, e vais trabalhar com apenas um paciente. A maioria de nós mataria por essa função. A minha mente disparou. Havia apenas uma explicação, mas parecia impossível. Quem autorizou isso? A direção, aparentemente, após uma doação substancial destinada especificamente ao bem-estar da equipa materna. Sandra olhou para o relógio. Deve subir. Quarto 801. O seu paciente já está à espera. Senti um frio no estômago enquanto apanhava o elevador para o 8º andar. A ala privada era visivelmente diferente do resto do hospital. Mais silenciosa, com acabamentos de alta qualidade e obras de arte nas paredes. Aproximei-me da enfermaria, onde uma enfermeira-chefe desconhecida me cumprimentou. Emma Reynolds, estávamos à sua espera. O Sr. Russo está no 801. Ele está a recuperar de um pequeno procedimento e precisa principalmente de monitorização. Os seus associados têm instruções específicas sobre os seus cuidados. Acenei com a cabeça, entorpecida, e dirigi-me ao quarto 801. Do lado de fora da porta estava um homem de fato escuro, inconfundivelmente semelhante aos que acompanhavam Luca Vitiello. Ele avaliou-me brevemente, depois afastou-se para me deixar passar. O quarto parecia mais uma suíte de hotel do que um quarto de hospital. Sentado na cama estava um senhor italiano mais velho, talvez na casa dos 60 anos, com cabelos grisalhos e olhos azuis familiares. Ah, você deve ser a Emma, disse ele calorosamente. O meu filho falou muito bem de si. O seu filho? Perguntei, embora já soubesse a resposta. O Luca? Ele insistiu para que fosse designada para cuidar dele. O senhor mais velho estendeu a mão. Antônio Vitiello. É um prazer conhecer a jovem que causou tanta impressão no meu filho. O senhor não se impressiona facilmente. Apertei a mão dele automaticamente, com a mente a mil. Senhor Vitiello, acho que houve um mal-entendido. Só conheci o seu filho brevemente ontem à noite, Antônio riu. Às vezes, um breve encontro é tudo o que é preciso. Luca disse que está grávida. Parabéns. Obrigada, respondi com rigidez, tentando manter o profissionalismo apesar do meu crescente desconforto. Devo verificar os seus sinais vitais. Enquanto trabalhava, Antônio conversava amigavelmente sobre a sua família, os seus negócios, todos vagamente descritos como importações, e o seu orgulho no filho.
Respondi com cortesia profissional, enquanto a minha mente fervilhava com perguntas. Como Luca conseguiu que eu fosse transferida tão rapidamente? Que tipo de influência tinha esta família? Terminei a minha avaliação e atualizei o seu prontuário. Tudo parece bem, Sr. Vitiello. Há alguma coisa que precise antes de eu ir? Só uma coisa, disse ele com uma expressão séria. O meu filho é um homem complicado, com responsabilidades significativas. Quando ele se interessa por algo ou alguém, nunca é por acaso. Senhor Vitiello, agradeço a sua preocupação, mas não há realmente nada entre o seu filho e mim. Acabamos literalmente de nos conhecer. Ele sorriu com ar de quem sabe das coisas. Claro, estou simplesmente a fornecer contexto para o que pode vir a seguir. Ele recostou-se nas almofadas. Vai cuidar de mim nos próximos dias. Teremos muito tempo para nos conhecermos. Quando saí do quarto, o guarda do lado de fora acenou para mim com um novo respeito que me deu arrepios. Corri para a casa de banho e tranquei-me numa cabine tentando recuperar o fôlego. O meu telemóvel vibrou no meu bolso. Uma mensagem de um número desconhecido. Confio que o meu pai está em boas mãos. Olhei para a mensagem, sentindo um arrepio na espinha. Eu não tinha dado o meu número a Luca Vitiello. Como conseguiu este número? Respondi. A resposta veio quase instantaneamente. Tenho recursos, Emma. Como se sente hoje? Mais descansada, espero. Encostei-me à parede, dividida entre a indignação pela invasão de privacidade e um fascínio inquietante. O que fez? Como é que, de repente, fui designada para o seu pai? Apenas fiz uma sugestão que estava de acordo com os interesses do hospital. Precisava de reduzir o horário de trabalho. O meu pai precisava de cuidados competentes. Um acordo mutuamente benéfico. Não tinha o direito de interferir no meu trabalho. Houve uma pausa mais longa antes da resposta dele. Talvez não, mas eu protejo o que me interessa. A implicação fez o meu coração acelerar. Não respondi, sem saber o que dizer. Outra mensagem apareceu. Jante comigo amanhã, às 19 horas. Mandarei um carro, não é um pedido, é uma expectativa. Digitei de volta. Eu nem te conheço. Esse é o objetivo do jantar, Emma. Para mudar isso. Fiquei a olhar para o meu telemóvel, com os polegares pairando sobre o teclado. Todos os meus instintos me diziam para recusar, para estabelecer um limite com esse homem avassalador que se inserira na minha vida sem permissão. Mas outra parte de mim, uma parte que eu não compreendia totalmente, estava curiosa, atraída pela intensidade do seu interesse, pela determinação das suas ações. Um jantar, respondi finalmente. E depois deixas de interferir no meu trabalho. A resposta dele foi imediata. Combinado. Até amanhã, Emma. Guardei o telemóvel no bolso, sem saber se tinha cometido um erro terrível. O bebê mexeu-se dentro de mim. Ainda era cedo para dar pontapés, mas mesmo assim era um lembrete da minha responsabilidade de proteger não só a mim própria, mas também a vida que crescia dentro de mim. Que tipo de homem era Luca Vitiello realmente? E por que ele se fixou em mim? Uma enfermeira grávida e em dificuldades, sem nada a oferecer a alguém, com sua riqueza e poder óbvios. Eu ainda não tinha respostas, mas algo me dizia que logo descobriria exatamente o que acontecia quando se chamava a atenção de um homem como Luca Vitiello. O resto do meu turno passou num borrão de sinais vitais, medicamentos e conversas surpreendentemente encantadoras com Antônio Vitiello. Descobri que ele tinha imigrado da Sicília quando era jovem, construído um negócio de importação do nada e criado Luca praticamente sozinho depois que a sua esposa morreu de cancro quando Luca tinha 12 anos. Tentei manter uma distância profissional, mas a cordialidade de Antônio tornava isso difícil. O meu Luca, disse ele enquanto eu verificava a sua intravenosa, teve de se tornar homem demasiado cedo. A responsabilidade molda um rapaz de forma diferente da liberdade. Emitiu um som evasivo, sem vontade de entrar em mais discussões sobre o homem que se tinha inserido tão abruptamente na minha vida. Ele contou-me sobre a sua condição, continuou Antônio, com os olhos a desviarem-se para a minha barriga. Uma criança é uma bênção, a maior de todas. Sim, concordei baixinho. Embora o momento não seja ideal, Antônio acenou com a mão em sinal de negação. O momento nunca é ideal. A vida acontece como deve acontecer. Quando o meu turno terminou, eu meio que esperava encontrar Dominic à minha espera para me acompanhar à casa. Em vez disso, saí do hospital sozinha, sentindo-me aliviada,
e irracionalmente um pouco desapontada. Naquela noite, fiquei acordada a olhar para o teto, com uma mão pousada na minha barriga quase imperceptível. O que achas, pequenino? A tua mãe está a tomar decisões terríveis? Não obtive resposta, é claro. Apenas os sons distantes da cidade e os meus próprios pensamentos conflitantes. Na noite seguinte, a ansiedade torcia-me o estômago enquanto eu experimentava uma roupa lá atrás da outra. Nada parecia certo. Tudo era demasiado casual ou demasiado formal, e acabei por escolher um vestido azul marinho simples que disfarçava a minha silhueta, escondendo a pequena protuberância da minha gravidez, mas ainda assim adequado para um jantar. Às 18h45 em ponto, o meu telemóvel vibrou com uma mensagem. O carro está à espera lá embaixo. Respirei fundo e verifiquei o meu reflexo uma última vez. É só um jantar, disse a mim mesma. Um jantar e depois limites. O mesmo SUV preto de antes esperava na berma. Dominic abriu a porta quando me aproximei. Boa noite, Sr. Reynolds. Olá, Dominic, respondi, tentando soar casual, apesar das circunstâncias surreais. A viagem levou-nos ao Upper East Side de Manhattan, parando em frente a um prédio de tijolos marrons, sem nenhuma placa visível. Apenas uma placa discreta de latão com a inscrição Pato sugeria que se tratava de um negócio. Dominic acompanhou-me até a porta, que se abriu antes de chegarmos. No interior, o espaço era íntimo e elegante, com apenas cerca de 10 mesas, a maioria desocupadas, com iluminação acolhedora e decoração de bom gosto. O Sr. Vitiello está à sua espera, disse o maître, conduzindo-nos através do restaurante até um recanto isolado nas traseiras. Luca levantou-se quando nos aproximamos. Vestia outro fato impecável. Este era de um azul marinho profundo que tornava os seus olhos ainda mais impressionantes. Por um momento esqueci as minhas reservas quando aqueles olhos se fixaram nos meus, causando-me um arrepio involuntário na espinha. Emma, cumprimentou ele, avançando para puxar a minha cadeira. Está linda. Obrigada, consegui dizer sentando-me. Este lugar é exclusivo. Sou o dono, disse ele com naturalidade. Garante privacidade. Claro que sim. Observei Dominic assumir a sua posição perto da entrada da nossa alcova, impedindo efetivamente qualquer pessoa de se aproximar. Ele está sempre consigo? Perguntei, acenando com a cabeça para Dominic. A segurança é uma precaução necessária na minha posição. Lucas serviu vinho na sua taça a partir de um decantador e em seguida pegou numa garrafa separada de água com gás e limão para mim. A menos que prefira outra coisa. A consideração de lembrar da minha gravidez me pegou de surpresa. Não, está perfeito. Obrigada. Um empregado apareceu com aperitivos que eu não tinha visto ninguém pedir. Luca deve ter organizado toda a refeição com antecedência. És muito presunçoso, disse eu, incapaz de esconder a irritação na minha voz. Ele ergueu uma sobrancelha, eficiente. Há uma diferença. Ah, sim. Reatribuíste-me no trabalho sem perguntar. De alguma forma, conseguiu o meu número de telefone. Organizou toda esta noite sem me consultar sobre nada, exceto a data. E, no entanto, está aqui, observou ele calmamente. Corri porque ele estava certo. Apesar de tudo, eu tinha vindo de boa vontade. Estou curiosa, admiti, e quero entender por que se interessou tanto por mim. Ele me estudou por um momento, com uma expressão indecifrável, direta. Agradeço isso. Ele tomou um gole de vinho. A resposta simples é que achei-te fascinante. A resposta mais complexa levará tempo. Não tenho a certeza se temos tempo. Eu concordei com um jantar. Um leve sorriso curvou os seus lábios. Veremos. As entradas estavam deliciosas. Bara fresco com tomates tradicionais, arancine com trufas e puscuto em fatias finas que derretia na minha língua. Apesar da minha determinação em permanecer distante, não consegui evitar um pequeno som de prazer que me escapou. Luca observou-me comer com evidente satisfação. Gostas de comida? Quem não gosta? Respondi. Muitas pessoas comem sem realmente saborear. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente. Tu vives as coisas plenamente. É raro, respondi, pousando o garfo, incomodada com a sua observação. Conta-me o que fazes, Luca. O teu pai mencionou um negócio de importação, entre outros empreendimentos, imobiliário, restaurantes, segurança privada. Os seus olhos nunca se desviaram dos meus. A minha família tem interesses diversos.
E qual desses interesses exige que o Dominic e os seus amigos te sigam para todo o lado? Todos eles? Ele respondeu com naturalidade. O sucesso atrai atenção. Nem toda bem-vinda. Não acreditei nele. Não totalmente. Mas deixei passar. E por que um empresário de sucesso com interesses diversos se interessa tão repentinamente por uma enfermeira grávida? A sua expressão suavizou-se ligeiramente, porque essa enfermeira demonstrou mais força e independência em 5 minutos do que a maioria das pessoas demonstra em toda a vida. O elogio apanhou-me desprevenida. Eu estava apenas a pegar na minha bolsa. Estavas a trabalhar um turno de 16 horas enquanto estavas grávida, a viver sozinha e ainda assim a manter a tua dignidade, apesar do cansaço óbvio. E quando eu, alguém que a maioria das pessoas acha intimidante, ofereci ajuda, recusaste. Ele inclinou-se para a frente. Sabe como isso é raro no meu mundo, Emma? Autenticidade. Força sem segundas intenções. Engoli em seco, desconfortável com a intensidade dele. Não sabe nada sobre mim. Sei o suficiente para querer mais. A franqueza dele era desarmante. Fale-me sobre o pai do bebê. A mudança abrupta de assunto foi como um choque físico. Isso é muito pessoal. Sim, ele concordou sem se desculpar. Pensei em recusar-me a responder, mas algo, talvez o interesse genuíno nos seus olhos, fez-me responder. O nome dele é Jason. Namoramos durante 8 meses. Quando lhe contei sobre a gravidez, ele disse que não estava pronto para ser pai e foi-se embora. Mantive o meu tom natural, embora a memória ainda doesse. A expressão de Luca endureceu. Ele abandonou a sua responsabilidade. Ele fez a sua escolha. A escolha de um covarde. A voz de Luca ficou fria. E agora trabalha as horas impossíveis para sustentar a ti própria e ao teu filho sozinha. Levantei o queixo. Estou a dar conta do recado. A que custo? Exaustão, a tua saúde, a saúde do teu bebê. Ele abanou a cabeça. A independência teimosa nem sempre é força, Emma. Às vezes é orgulho. E às vezes a ajuda vem com condições. Eu rebati, os olhos dele fixos nos meus. Que condições imaginas que eu impus? Mantive o meu olhar fixo no dele. Ainda não sei, é isso que me preocupa. Pela primeira vez ele sorriu, um sorriso genuíno que transformou as suas feições severas. Mulher inteligente, os pratos principais chegaram. Um delicado robalo para mim e osobuco para ele. Comemos em silêncio por alguns momentos, a tensão entre nós transformando-se em algo menos conflituoso, mas não menos potente. O administrador do hospital foi bastante receptivo à minha doação. Luca disse, por fim, especialmente quando expliquei o meu interesse em apoiar os profissionais de saúde durante a gravidez. Foi isso que lhes disse? Que se tratava do bem-estar materno? Era a verdade. Ele pousou o garfo. A minha mãe trabalhou durante a gravidez comigo. Demasiado. Durante demasiado tempo. Houve complicações. Uma sombra cruzou o seu rosto. A sua situação lembrou-me a dela. A revelação pessoal surpreendeu-me. Sinto muito, ele dispensou a minha simpatia. História antiga, mas talvez agora compreenda melhor a minha reação. Compreendi, embora não estivesse pronta para admitir. Ainda assim, não era da sua conta. Talvez não. Ele concordou com um leve aceno de cabeça. Mas nunca fui bom em assistir a problemas que poderia resolver. Não sou um problema a ser resolvido, Luca. Os seus olhos suavizaram-se. Não, não és. Ele estendeu a mão por cima da mesa, os seus dedos roçando os meus brevemente. És uma mulher notável, tirando o melhor partido de circunstâncias difíceis. Eu só quero aliviar essas circunstâncias. A sinceridade na sua voz era desarmante. Por um momento, quase consegui esquecer a presença imponente, a riqueza e o poder óbvios, e ver apenas um homem a expressar preocupação genuína. Por quê? Perguntei baixinho. Porque tu e o teu filho merecem melhor do que dificuldades, ele manteve o meu olhar. E porque me vejo incapaz de parar de pensar em ti, o meu coração vacilou. Antes que eu pudesse formular uma resposta, o meu telemóvel tocou na minha bolsa. O toque do hospital. Devo atender, disse eu, grata pela interrupção. Estou de plantão. Ele acenou com a cabeça, recuando para me dar privacidade. Emma Reynolds, respondi. Emma, é a Sandra. Sei que ele está de folga esta noite, mas temos uma situação com o Sr. Vidiello. A febre dele subiu e ele está a pedir especificamente por si. Olhei para Luca,
que me observava atentamente. Estarei aí em breve. Inicie o protocolo para infecção e estarei aí em 20 minutos. Desliguei e vi que Luca já estava de pé. O meu pai? Ele perguntou, com tensão evidente na sua postura. A febre dele subiu. Pode não ser nada, uma pequena infecção no local da cirurgia. Mas eles estão preocupados. Luca acenou com a cabeça uma vez, a sua expressão mudando para algo mais duro, mais controlado. Vamos imediatamente. Em poucos instantes, estávamos no SUV, a caminho do hospital. Luca estava ao telefone a falar rapidamente em italiano com alguém. Embora eu não entendesse as palavras, o tom de comando não precisava de tradução. Arranjei um especialista, disse ele depois de terminar a chamada. Ele vai encontrar-nos lá. O hospital tem médicos excelentes, assegurei-lhe. Não corro riscos com a família. A sua voz era seca, o calor anterior substituído por uma eficiência fria. Quando chegamos ao hospital, Luca moveu-se com determinação, a mão na minha cintura, guiando-me pelos corredores com a confiança de alguém que era dono do edifício. Os seguranças e funcionários saíram do nosso caminho, alguns com olhares de reconhecimento ou diferença. O quarto de Antônio era um centro de atividade. Enfermeiras, um médico que reconheci como o chefe de cirurgia e dois homens de fato, tensos, encostados à parede. Pai, disse Luca, dirigindo-se imediatamente para o leito de Antônio. Antônio parecia pálido, mas alerta. Luca, Emma, eu disse-lhes para não perturbarem a vossa noite. Não seja ridículo, disse eu, entrando no modo enfermeira e verificando o prontuário dele. A temperatura dele estava em 39,2 degrees. Definitivamente preocupante. O médico aproximou-se de Luca. Senhor Vitiello, começamos a administrar antibióticos de amplo espectro. Parece haver uma infecção no local da incisão. Não é incomum, mas dada a idade do seu pai, estamos a monitorizar de perto. Luca acenou com a cabeça secamente. O Dr. Rossi estará aqui dentro de 1 hora. Quero que ele analise tudo. Se o médico do hospital ficou ofendido com a sugestão de que precisavam de ajuda externa, ele não demonstrou. É claro que fui verificar os sinais vitais de Antônio, precisando fazer algo útil. Como se sente? Como se estivesse a causar muito alvoroço, respondeu Antônio, embora sua voz estivesse mais fraca do que antes. Deve voltar para o seu jantar. O meu filho raramente tira uma noite de folga. Estou exatamente onde preciso estar. Assegurei-lhe, verificando a sua linha 4. Quando olhei para cima, vi Luca a observar-me, com uma expressão indecifrável. Durante a hora seguinte, trabalhei ao lado da equipa do hospital, monitorizando o estado de Antônio, enquanto Luca mantinha conversas discretas com vários médicos e fazia algumas chamadas telefônicas. Quando o Dr. Rossi chegou, um italiano distinto na casa dos 60 anos, conversou brevemente com Luca antes de examinar Antônio minuciosamente. A infecção está a responder ao tratamento, anunciou finalmente. A febre deve baixar pela manhã. Vou ficar para monitorizar o progresso. A tensão nos ombros de Luca diminuiu ligeiramente. Ele acenou com a cabeça para o Dr. Rossi e depois virou-se para mim. Devias descansar, disse ele baixinho. Não devias estar a trabalhar esta noite. Estou bem, assegurei-lhe. Teimoso, murmurou ele, mas havia calor nos seus olhos. Pelo menos sente-se. Percebi que ele estava de pé há mais de 1 hora e, relutante, sentei-me na cadeira que ele me ofereceu. À medida que a crise diminuía e Antônio adormecia, a sala foi se esvaziando até que apenas Luca, os seus 2 guardas e eu permanecemos. Não precisa de ficar, disse Luca, com voz baixa na sala silenciosa. O Dominique pode levá-lo para casa. Eu vou ficar mais um pouco, respondi, surpreendendo-me ao monitorizar os sinais vitais dele. Luca estudou-me por um momento, depois acenou com a cabeça. Ele moveu uma cadeira para ao lado da minha e sentou-se, os nossos ombros quase se tocando na luz fraca. Obrigado, disse ele simplesmente. Sentamo-nos em silêncio, observando o peito de Antônio subir e descer, os monitores a emitir um bip constante. Senti-me a ficar sonolenta, o longo dia a afetar-me. Sem pensar, inclinei-me ligeiramente contra o ombro sólido de Luca. Ele enrijeceu momentaneamente, depois relaxou, passando o braço à minha volta para me apoiar. Descanse, murmurou ele. Eu estou aqui. Enquanto adormecia, perguntei-me vagamente o que estava a fazer, encontrando conforto nos braços de um homem que mal conhecia.
Um homem que claramente vivia num mundo muito diferente do meu. No entanto, naquele momento, parecia certo. O que eu não sabia naquele momento era o quanto os nossos mundos estavam prestes a colidir. Acordei com dedos gentis a afastar o cabelo do meu rosto. Desorientada, pestanejei contra a suave luz da manhã que se filtrava pelas persianas do hospital. Estava esticada de forma estranha numa cadeira, com a cabeça apoiada em algo firme, mas confortável. O ombro de Luca, o seu casaco de fato sobre mim como um cobertor. Bom dia, disse ele com uma voz grave que eu podia sentir através do seu peito. Endireitei-me rapidamente, envergonhada ao perceber que tinha dormido encostada a ele a noite toda. Desculpa. Não foi de propósito. Não peça desculpa. A mão dele permaneceu perto do meu rosto antes de cair. Precisavas de descansar. As minhas costas protestaram quando me levantei e eu estremeci. As cadeiras de hospital não foram concebidas para dormir. Como está o teu pai? Perguntei, olhando para a cama onde Antônio ainda dormia. Muito melhor. A febre baixou por volta das 3. Luca esticou-se, rolando os ombros. Apesar de ter passado a noite numa cadeira, ele parecia impecável. A camisa mal estava amarrotada, a sua presença imponente mesmo na sala esterilizada do hospital. Devias ter me acordado, disse eu, alisando o meu vestido irremediavelmente amarrotado. Eu poderia ter verificado os sinais vitais dele. A equipa tratou disso, estavas exausta. Os seus olhos procuraram o meu rosto. Como te sentes? Coloquei uma mão na barriga instintivamente. Estamos bem, só um pouco rígidos. Uma enfermeira entrou com a medicação matinal de Antônio. Senhora Reynolds, não percebi que esteve aqui a noite toda. Não era minha intenção, admiti, aceitando o copo de água que ela me ofereceu. A sua escala só começa esta tarde. Vá para casa. Descanse um pouco. Ela tem razão, disse Luca levantando-se. Eu levo-a para casa. Eu queria discutir para manter alguma distância profissional, mas o cansaço prevaleceu. Deixe-me apenas verificar o Antônio primeiro. Como se tivesse ouvido o seu nome, Antônio mexeu-se e abriu os olhos. Ah, vocês dois ainda estão aqui. Ele sorriu fracamente. Que conforto acordar com a família. Corri ao ouvir a insinuação. Só estou a fazer o meu trabalho, Sr. Vidiello. Antônio, por favor. Depois de partilharmos uma vigília, acho que podemos dispensar as formalidades. Os seus olhos, tão parecidos com os dos seus filhos, brilhavam com malícia, apesar do seu estado debilitado. Verifiquei os seus sinais vitais, satisfeita por ver que a sua temperatura estava normal e a sua cor muito melhor. Está muito melhor. Os antibióticos estão a fazer efeito. Claro que estão. Sou teimoso demais para deixar uma pequena infecção vencer. Ele deu uma palmadinha na minha mão. Agora vá para casa. Parece exausta, cara. Olhei para Luca, que observava a nossa interação com uma expressão indecifrável. O seu filho estava apenas a oferecer-se para me levar. Bom rapaz, aprovou Antônio, sempre a cuidar das coisas. A boca de Luca tremeu no que poderia ser diversão. Volto em breve, pai. Antônio acenou para que fôssemos. Não se apressem, não vou a lugar nenhum. A viagem até o meu apartamento foi silenciosa. Encostei a cabeça na janela, observando a cidade passar e tentando processar as últimas 24 horas. Estás a pensar muito alto, observou Luca quando nos aproximamos do meu bairro. Virei-me para olhar para ele. Isto é tudo muito estranho para mim. Que parte especificamente? Ele manteve os olhos na estrada à frente. Conhecer-te, o teu interesse por mim, passar a noite num quarto de hospital contigo, cuidar do teu pai, tudo isso, abanei a cabeça. Não entendo o que queres de mim. O carro parou em frente ao meu prédio. Luca virou-se para mim com uma expressão séria. Quero conhecer-te, Emma. Além disso, não estou a criar expectativas. Pessoas como tu sempre têm expectativas. Eu rebati. Um lampejo de algo. Diversão, admiração cruzou o seu rosto. Pessoas como eu, poderosas, ricas, habituadas a fazer o que querem. Ele considerou esta avaliação justa. Mas acredito que as relações devem ser construídas, não ditadas. É isso que isto é? Uma relação é algo, disse ele simplesmente. Algo que vale a pena explorar. Eu devia ter dito não. Devia ter-lhe agradecido pela boleia e ido embora. Em vez disso, dei por mim a perguntar: quer subir para tomar um café? O convite surpreendeu-nos aos dois. Após um momento de hesitação, ele acenou com a cabeça. Gostaria muito. O meu apartamento parecia ainda mais pequeno com o Luca lá dentro.
a sua presença de alguma forma preenchendo completamente o espaço. Observei-o a observar o meu ambiente humilde, os móveis em segunda mão, os livros de medicina empilhados na mesa de café, a pequena cozinha com os seus eletrodomésticos antigos. Nenhum julgamento passou pelo seu rosto, apenas curiosidade. Ele dirigiu-se a uma pequena coleção de fotos emolduradas na minha estante. "A tua família?" perguntou ele, observando uma foto minha com uma mulher mais velha. "A minha mãe", confirmei, indo para a cozinha preparar o café. "Ela morreu há 3 anos. Câncer. Sinto muito." Ele pegou outra foto. Eu de jaleco, com o braço em volta de uma colega no dia da formatura. "Faculdade de enfermagem?" "Sim. Fui a melhor da turma, acredita se quiser." Coloquei o café no filtro. Pelo menos a minha mãe conseguiu ver-me formar-me. "E o teu pai?" "Ele foi-se embora quando eu tinha 4 anos. Nunca o conheci." Mantive a minha voz deliberadamente casual. Éramos só eu e a minha mãe. Ele acenou com a cabeça, ainda a estudar as fotos. Então, a independência era necessária, não apenas preferível. A sua perspicácia era inquietante. Algo assim. A cafeteira borbulhava enquanto eu pegava nas canecas no armário. "Não tenho nada sofisticado, apenas café normal." "Café normal está ótimo." Ele se juntou a mim na cozinha, ficando mais perto do que o necessário. "Não precisa ficar nervosa perto de mim, Emma." "Não estou nervosa", menti, muito consciente da sua proximidade no pequeno espaço, apenas cansada. Ele estendeu a mão, os seus dedos tocando suavemente a olheira sob o meu olho. "Precisas de descansar bem, especialmente agora." A ternura do gesto fez-me prender a respiração. Por um momento, ficamos parados, os seus dedos contra a minha bochecha, os meus olhos fixos nos dele. A cafeteira apitou, quebrando o feitiço. Dei um passo para trás, ocupando-me em servir o café. "Leite e açúcar?" perguntei com a voz ligeiramente trêmula. "Preto está bom." Entreguei-lhe uma caneca, com cuidado para não deixar os nossos dedos se tocarem. Fomos para a minha pequena sala de estar, sentando-nos em extremidades opostas do sofá. "Disseste que querias conhecer-me", comecei depois de um gole de café. "O que exatamente queres saber?" "Tudo", ele respondeu simplesmente. "Mas vamos começar com o que você ama." A pergunta me pegou de surpresa. O que eu amo? Sim, além do trabalho, o que lhe traz alegria? Pensei por um momento. Livros. Leio tudo o que consigo encontrar e música. Toquei piano quando era criança, embora não toque há anos. Gosto de cozinhar quando tenho energia. Encolhi os ombros. Coisas simples, acho. "Os prazeres simples costumam ser os mais verdadeiros", disse ele, pousando a caneca. "O que está a ler agora?" Peguei no romance que estava na minha mesa de café. "Apenas um mistério, nada profundo. Sempre menospreza os seus interesses?" Não havia julgamento no seu tom, apenas curiosidade. Franzi a testa. "O que quer dizer? Apenas um mistério. Nada profundo, como se gostar de algo exigisse justificação." A observação atingiu-me de forma desconfortável. "Acho que faço isso às vezes." "Não faças isso", disse ele simplesmente. "A tua alegria não precisa de defesa." Conversamos por mais de uma hora sobre livros, sobre as suas viagens, sobre os meus estudos e os seus empreendimentos comerciais. Ele era surpreendentemente culto, com opiniões sobre tudo, desde literatura russa a thrillers modernos. Quando mencionei que adorava cozinhar comida italiana, ele ofereceu-se para mandar entregar os ingredientes para uma carbonara de verdade. "Não se pode simplesmente pedir coisas por capricho", protestei. "Por que não?" Ele parecia genuinamente intrigado. "Porque pessoas normais não vivem assim." Um sorriso tocou seus lábios. Talvez devesse tentar algum dia. Enquanto conversávamos, percebi que estava relaxando, até rindo de suas observações secas sobre os costumes americanos que ainda o confundiam, apesar de anos no país. Era fácil esquecer quem ele era. A presença imponente que silenciava salas, o homem com guarda-costas e interesses comerciais misteriosos até que o seu telefone tocou. A transformação foi imediata. A sua expressão estremeceu, a sua postura endireitou-se, e quando atendeu, a sua voz era fria, controlada e inteiramente em italiano. Observei-o enquanto ele andava de um lado para o outro na minha pequena sala de estar, irradiando poder, mesmo mantendo a voz baixa. Embora eu não entendesse as palavras, a autoridade no seu tom não precisava de tradução. Este era Luca Vitiello no seu elemento, autoritário, intransigente.
Quando desligou, virou-se para mim com pesar nos olhos. Preciso de ir. Negócios que não podem esperar, claro. Levantei-me, subitamente consciente novamente das enormes diferenças entre nós. Ele aproximou-se de mim, parando mais perto do que o estritamente necessário. Gostei muito disto, Emma. Eu também, admiti. Jante comigo novamente. Amanhã à noite hesitei. Trabalho até às 7, 8 horas, depois mando um carro. Eu deveria ter recusado. Deveria ter estabelecido limites. Em vez disso, acenei com a cabeça. Está bem. Algo como satisfação brilhou nos seus olhos. Ele aproximou-se ainda mais, a mão subindo para acariciar a minha bochecha, o toque leve como uma pena, dando-me toda a oportunidade de me afastar. Não o fiz. Os seus lábios roçaram os meus, um beijo quase imperceptível, tão suave que poderia ter sido imaginação minha. Depois, ele afastou-se sem tirar os olhos dos meus. Até amanhã, disse ele suavemente. Depois virou-se e foi-se embora. Fiquei paralisada, com os dedos a tocar os meus lábios, onde ainda permanecia o fantasma do seu beijo. O que estava a fazer? Mais tarde naquele dia chegou uma entrega. Produtos alimentares da mais alta qualidade, massa artesanal, panceta, parmigiana, reano, ovos orgânicos e uma garrafa de azeite que provavelmente custou mais do que todos os meus utensílios de cozinha juntos. Uma nota manuscrita os acompanhava. Para que sua carbonara desfrute de algo bonito para si. L. Sorri apesar de mim mesma, passando os dedos pela elegante caligrafia. O gesto foi atencioso, pessoal de uma forma que eu não esperava. Enquanto preparava a refeição simples, mas luxuosa naquela noite, dei por mim a pensar em Luca Vitiello, o empresário imponente com guardas e telefonemas misteriosos, o filho atencioso que passou a noite numa cadeira de hospital, o homem que ouvia atentamente as minhas opiniões sobre romances policiais como se fossem importantes. Qual versão era real? A carbonara estava deliciosa, rica e sedosa, a qualidade dos ingredientes elevando o prato simples a algo espetacular. Enquanto saboreava cada garfada, admiti para mim mesma que estava ansiosa para vê-lo novamente. Mas o pensamento foi imediatamente seguido por ansiedade. O que eu estava a pensar? Envolver-me com alguém como Luca? Eu estava grávida, sozinha, focada em construir uma vida estável para o meu filho. Ele era algo completamente diferente, algo que eu não compreendia totalmente. O meu telemóvel tocou com uma mensagem. Como estava a carbonara? Sorri respondendo. Deliciosa. Obrigada pelos ingredientes. De nada. Descanse bem, Emma. Amanhã será um longo dia para si. Franzi a testa ao ler a mensagem. Como é que ele sabia a minha agenda? Antes que eu pudesse responder, outra mensagem chegou. Não se preocupe, apenas perguntei a que horas terminava o seu turno. Não houve mais nenhuma intrusão. O fato de ele ter antecipado a minha preocupação era reconfortante e inquietante ao mesmo tempo. Guardei o meu telemóvel sem responder, sem saber o que pensar da sua capacidade de me ler tão facilmente. Naquela noite sonhei com olhos azuis e mãos gentis, com palavras sussurradas em italiano que eu não conseguia entender, mas que de alguma forma sentia nos meus ossos. Acordei agarrando o meu travesseiro, com uma dor de saudade no peito que me assustou com a sua intensidade. Isto é loucura, disse ao meu reflexo enquanto me preparava para o trabalho. Mal o conheces, mas a verdade é que eu queria saber mais. Queria entender as complexidades por trás daqueles olhos azuis penetrantes. A gentileza que ocasionalmente suavizava a sua presença imponente. No hospital, Antônio cumprimentou-me com um sorriso cúmplice. Pareces mais descansada hoje, cara. Estou, obrigada. Verifiquei os seus sinais vitais, satisfeita com a sua melhoria contínua. O meu filho está bastante encantado consigo, disse ele casualmente, enquanto eu registrava sua pressão arterial. Mantive a minha expressão neutra. Senhor Vitello. Antônio, corrigiu ele. Antônio, concordei. O seu filho e eu mal nos conhecemos. O conhecimento vem com o tempo. A conexão é imediata ou não existe. Ele deu uma palmadinha na minha mão. O Luca não se abre com muitas pessoas. Isso significa algo. Não sabia bem como responder, por isso continuei a minha avaliação em silêncio. Ele falou-me sobre o pai do bebê. Antônio disse após um momento. Que tipo de homem abandona o seu filho? Fiquei tensa. Isso não é verdade. A família é tudo, Emma. Tudo.
A sua voz tinha assumido um tom que eu nunca tinha ouvido antes. Um homem que não compreende isso não merece o título. Havia algo quase perigoso no seu tom, algo que me lembrou de repente e com força quem eram esses homens. A maneira como o restaurante ficou em silêncio quando Luca entrou. A diferença ou o medo nos olhos das pessoas. Jason fez a sua escolha, eu disse com cuidado. Eu aceitei isso. Antônio me estudou por um longo momento. Então a sua expressão suavizou. Claro, perdoe o temperamento de um homem velho. Apenas acredito que as crianças devem ter pais que honram as suas responsabilidades. O resto do meu turno passou sem incidentes, mas as palavras de Antônio permaneceram na minha mente. A família é tudo. Havia algo quase ritualístico na forma como ele disse isso, um mantra ou código, em vez de apenas um sentimento. Ao sair do hospital naquela noite, dei por mim a procurar na rua, meio à espera de ver Dominic ou outro dos homens de Luca a observar. A rua estava normal, sem SUVs intimidadores ou homens de fato. Não sabia se me sentia aliviada ou desapontada. O meu telemóvel vibrou quando cheguei ao meu prédio. Ansioso por esta noite. O carro estará lá às 19h45. Olhei para a mensagem com o polegar pairando sobre o teclado. Podia cancelar. Provavelmente deveria cancelar, mas em vez disso digitei. Até logo. Levei muito tempo a me preparar para o jantar, experimentando e descartando roupas, mexendo no cabelo, debatendo quanto de maquilhagem seria apropriado. Finalmente decidi por um vestido verde escuro que valorizava a minha silhueta e acomodava a minha pequena barriga, que estava ficando mais visível a cada dia. Como prometido, o carro chegou precisamente às 19h45. Desta vez, o próprio Luca esperava dentro do SUV, com a porta traseira aberta por Dominic. Emma. Os olhos de Luca percorreram-me com apreço enquanto eu me sentava no banco ao lado dele. Estás linda, obrigada. Alisei o vestido nervosamente. Você também está bonito. Um eufemismo com aquele fato cinza escuro que lhe caía perfeitamente. Ele era incrivelmente bonito. Como foi o seu turno? Perguntou ele, enquanto o carro entrava no trânsito. Bom, o seu pai está a recuperar bem. Ele pode receber alta amanhã, se os exames de sangue continuarem a melhorar. Sim, o Dr. Rossi mencionou isso. Ele estendeu a mão e segurou a minha, o seu polegar traçando pequenos círculos na minha pele. Obrigado por cuidar tão bem dele. A intimidade casual do seu toque enviou calor pelo meu braço. É o meu trabalho. É mais do que isso. Os seus olhos encontraram os meus. Foste gentil com ele, paciente. Eu dei de ombros, desconfortável com o elogio. Onde vamos esta noite? A um lugar especial. Um pequeno sorriso brincou nos seus lábios. Espero que gostes de comida italiana além da carbonara. O carro levou-nos para uma parte mais tranquila da cidade, parando em frente a um prédio sem letreiro, apenas com uma porta azul e uma pequena aldrava de latão. Que lugar é este? Perguntei quando Dominic abriu a minha porta. A minha casa, respondeu Lucas simplesmente. Congelei a meio caminho de sair do carro. A tua casa? Pensei que íamos a um restaurante. Achei que talvez preferisses privacidade. Ele estudou a minha expressão. Podemos ir a outro lugar se te sentires desconfortável. Hesitei. Ir à casa dele parecia cruzar uma linha significativa. No entanto, algo no seu olhar firme me tranquilizou. Não, tudo bem. Só fiquei surpresa. Ele colocou a mão na minha cintura, guiando-me até a porta, que se abriu antes de chegarmos. Uma mulher de meia idade com um sorriso caloroso nos cumprimentou em italiano. Emma, esta é Rosa. Ela está com a minha família desde que eu era criança. Bem-vinda, senhorita Emma, disse Rosa com um sotaque forte, mas um sorriso genuíno. O senhor Luca está muito animado com a sua visita. Luca limpou a garganta, parecendo quase envergonhado. Rosa, por favor. Ela sorriu com cumplicidade e afastou-se para nos deixar entrar. O interior da casa de Luca era surpreendentemente acolhedor e convidativo. Não era a mansão fria e moderna que eu imaginava. Madeiras ricas, móveis confortáveis e obras de arte que pareciam relíquias de família, em vez de peças de status. Parecia habitada, pessoal. Não era o que eu esperava. Admiti enquanto ele me conduzia até um terraço com vista para um jardim pequeno, mas imaculado. O que esperavas? Ele puxou a minha cadeira numa mesa posta para dois, com a luz das velas a cintilar no ar do início da noite. Algo mais intimidante, menos acolhedor. Ele sorriu, sentando-se à minha frente.
Guardei a intimidação para o trabalho. Aqui é onde relaxo. Rosa apareceu com antiposte e água com gás para mim. Vinho para Luca. Vou deixá-los aproveitar. O primeiro prato estará pronto em breve. Quando ela desapareceu de volta para dentro, Luca ergueu o copo. 2 encontros inesperados. Bati meu copo de água contra o copo de vinho dele. E convites misteriosos para jantar. Ele sorriu. Nada misterioso esta noite. Apenas um jantar na minha casa, preparado pela Rosa, que tem ameaçado demitir-se se eu não começar a comer refeições adequadas a uma hora razoável. A normalidade da reclamação, tão em desacordo com a imagem que tenho dele, fez-me rir. Longas horas, sempre. Ele escolheu uma azeitona da travessa entre nós. Embora ultimamente eu tenha percebido que quero sair do escritório mais cedo por causa da saúde do teu pai. Os seus olhos fixaram-se nos meus, por tua causa. A franqueza da sua resposta apanhou-me desprevenida. Luca, eu não estou a pressionar-te, Emma. Estou apenas a ser honesto sobre o meu interesse. Ele partiu um pedaço de pão, aparentemente indiferente ao meu desconforto. Fala-me sobre os teus planos para o bebê. Do que precisas? Preparaste um quarto para ele? A mudança abrupta de assunto deixou-me confusa. Na verdade, não. O meu apartamento é pequeno, então o bebê ficará no meu quarto no início. Comecei a poupar para comprar um berço, mas ainda há tempo. Estou com 16 semanas, acenei com a cabeça, surpreendida por ele estar a acompanhar. Na verdade, quase 17. E sente-se bem? Sem complicações? Até agora não. Observei-o com curiosidade. Sabes muito sobre gravidez. Tenho lido sobre o assunto, admitiu ele. Depois de te conhecer, quis entender o que estás a passar. A ideia de Luca Vidiello, aquele homem imponente, a ler livros sobre gravidez, fez algo quente se espalhar no meu peito. Isso é inesperadamente gentil. Nem sempre sou a figura intimidadora que imaginas, disse ele suavemente. Rosa voltou com o nosso primeiro prato. Delicados raviolis caseiros com um molho simples de manteiga e salva. A massa estava perfeita, derretendo na minha língua. Isto é incrível, disse eu após a primeira garfada. A Rosa faz milagres. Luca concordou. Ela tenta ensinar-me a cozinhar há anos, mas sou um aluno sem esperança. A sério? Eu pensaria que serias excelente em tudo o que tentasses. Ele riu-se. Um som genuíno e espontâneo. Longe disso. Não sei cozinhar, não sei cantar, e apesar de anos de aulas, toco piano como uma criança particularmente sem talento. Sorri para a autodepreciação. Então, o grande Luca Vicello tem fraquezas, afinal. Muitas, ele reconheceu, embora eu tente não divulgá-las. À medida que o jantar avançava, do branzino cozinhado na perfeição à sobremesa leve de limão, a conversa fluía com surpreendente facilidade. Luca contou histórias de como cresceu à sombra do pai, da sua educação nos Estados Unidos, do seu amor pela literatura clássica. Partilhei memórias da minha mãe, das minhas dificuldades na escola de enfermagem, das minhas esperanças para o futuro. Quando a Rosa retirou os pratos de sobremesa, sentia-me relaxada, quase satisfeita, um sentimento que deveria ter me alarmado, dadas as circunstâncias, mas que, de alguma forma, não o fez. Gostaria de fazer uma visita guiada? Perguntou Luca, levantando-se e estendendo a mão. Hesitei apenas por um instante antes de aceitar. Gostaria muito. Ele conduziu-me pela casa, mostrando obras de arte colecionadas durante as suas viagens, livros que ele gostava particularmente, um jogo de xadrez que pertencera ao seu avô. No segundo andar, ele parou diante de uma porta fechada. Esta sala foi concebida para ser uma sala de música, disse ele, abrindo-a. Lá dentro havia um piano de cauda, com a tampa fechada, aparentemente intocado. O resto da sala estava vazio. Não havia outros móveis, nenhuma decoração nas paredes. Eu tinha ideias para enchê-la de música, disse Luca, com a voz mais baixa do que o habitual. Mas, como mencionei, os meus talentos estão noutro lugar. Caminhei até ao piano, atraída pelas memórias das minhas próprias aulas quando era criança. Posso? Ele acenou com a cabeça, observando-me levantar a tampa e sentar-me no banco. Coloquei os dedos nas teclas, tocando uma melodia simples que a minha mãe me ensinara. Nada complicado, apenas uma melodia folclórica que me trouxe lembranças de tempos mais simples. Quando terminei, olhei para cima e vi Luca a observar-me com uma expressão de desejo tão evidente que me roubou o fôlego. Foi lindo, disse ele suavemente.
Apenas uma música simples. Ele aproximou-se, ficando ao lado do banco. Tocaria novamente para mim? Acenei com a cabeça, voltando-me para as teclas, subitamente nervosa sob o seu olhar intenso. Toquei outra música que a minha mãe adorava, os meus dedos encontrando as notas pela memória muscular. Quando terminei, Lucas sentou-se ao meu lado no banco, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor dele ao meu lado. A minha mãe tocava, disse ele baixinho. Não muito bem, segundo ela mesma, mas com paixão. Depois que ela morreu, o meu pai não suportava ouvir música em casa. Não toquei mais no piano até comprar este, há 5 anos. Ele passou os dedos levemente sobre as teclas. Achei que poderia recuperar algo perdido. Mas algumas coisas não podem ser recuperadas apenas com a força de vontade. A vulnerabilidade em sua confissão me tocou profundamente. Coloquei minha mão sobre a dele nas teclas. Eu poderia te ensinar se você quisesse. Ele virou a mão para a minha, os seus olhos encontrando os meus com uma intensidade que fez o meu coração acelerar. Eu gostaria muito. Por um momento ofegante, ficamos perfeitamente imóveis. O ar entre nós carregado com algo que eu não estava pronta para nomear. Então Luca levou a minha mão aos seus lábios, dando um beijo nos meus nós dos dedos antes de me soltar. Está ao ficar tarde, disse ele levantando-se. Devo levá-la para casa. A mudança abrupta deixou-me desorientada. Oh, claro. Enquanto descíamos as escadas, o telemóvel de Luca tocou. Ele olhou para o ecrã, sua expressão endurecendo. Preciso atender esta chamada. Ele afastou-se, falando rapidamente em italiano, com uma voz baixa e controlada. Embora eu não entendesse as palavras, reconheci o tom. A mesma presença imponente que eu havia testemunhado antes. Uma lembrança do outro Luca, aquele que silenciava salas com a sua presença, que fazia homens como Dominic seguirem as suas ordens sem questionar. Quando ele voltou, a sua expressão estava cuidadosamente neutra. Peço desculpa pela interrupção. Está tudo bem? Perguntei. Negócios, disse ele com indiferença. Nada com que te preocupes. A evasiva criou uma barreira sutil entre nós. Uma lembrança de tudo o que ele não estava a partilhar. Dirigimos até ao meu apartamento em relativo silêncio, a conversa descontraída do jantar substituída pela consciência de todas as perguntas que ficaram por fazer. À minha porta, Luca parou. Vou sair da cidade amanhã. Negócios em Chicago. Estarei fora por 3 dias. Oh, tentei ignorar a decepção que senti. Espero que corra tudo bem. Gostaria de o ver quando voltar. Talvez pudesse voltar a casa para outra aula de piano. O seu tom era leve, mas os seus olhos estavam sérios. E cenei com a cabeça. Gostaria muito. Ele aproximou-se, a sua mão subindo para acariciar a minha bochecha, desta vez quando os seus lábios encontraram os meus. Não foi um sussurro fantasmagórico. O beijo foi gentil, mas deliberado. Os seus lábios quentes e firmes contra os meus. Dei por mim a responder, as minhas mãos pousando levemente no seu peito, sentindo a sua força sólida sob o tecido caro. Quando nos separamos, os seus olhos estavam escuros, a sua respiração ligeiramente irregular. Devo ir. Sim, concordei, embora nenhum de nós se movesse. Ele beijou-me novamente, desta vez com mais urgência, a mão deslizando para o meu cabelo. Derreti-me contra ele, todas as minhas reservas temporariamente esquecidas no calor do seu toque. Desta vez, quando ele se afastou, deu um passo deliberado para trás. Boa noite, Emma. Boa noite, Luca. Observei-o caminhar até o carro que o esperava, meu corpo ainda vibrando com a lembrança do seu beijo. Só depois que o SUV desapareceu na esquina é que entrei no meu apartamento, tocando meus lábios com admiração. Meu telefone tocou quando fechei a porta. Ligarei amanhã. Durma bem, Bela. Sorri para a tela, digitando de volta. Boa noite, Luca. Enquanto me preparava para dormir, tentei entender os meus sentimentos. Em apenas alguns dias, Luca Vitiello tinha virado o meu mundo cuidadosamente organizado de cabeça para baixo. Ainda havia tanta coisa que eu não sabia sobre ele. O seu negócio, a sua vida, o poder que ele exercia com tanta facilidade. No entanto, sentia-me atraída por ele de uma forma que não conseguia explicar. A minha mão deslizou para a minha barriga, para a pequena, mas crescente protuberância que representava a minha maior responsabilidade. O que achas, pequenino? Sussurrei. A tua mãe está a cometer um grande erro? O bebê mexeu-se em resposta, um pequeno movimento que poderia ter sido imaginação ou a primeira comunicação real do meu filho. De qualquer forma, interpretei isso como um sinal de que talvez,
Apenas talvez eu não estivesse totalmente errada em seguir esse caminho inesperado. O que eu não sabia naquele momento era o quão rápido esse caminho se tornaria sombrio, ou o quanto a minha vida estava prestes a mudar. Os 3 dias de ausência de Luca passaram com uma lentidão agonizante. Ele ligava todas as noites, como prometido, e as nossas conversas se estendiam até tarde da noite, enquanto discutíamos tudo, desde o meu dia no trabalho até as suas memórias favoritas da infância na Itália. Ele tinha o cuidado de não mencionar os seus negócios em Chicago, e eu tinha o mesmo cuidado de não perguntar. Antônio recebeu alta do hospital com instruções rigorosas para cuidados de acompanhamento, instruções que eu suspeitava que ele seguiria apenas porque tinha sido eu a transmiti-las. O Vitelo mais velho tinha desenvolvido por mim um carinho paternal que era ao mesmo tempo comovente e ligeiramente inquietante. És boa para o meu filho, disse-me ele no dia em que saiu do hospital. Ele sorri quando fala de ti. Antes de ti, não me lembro da última vez que o vi sorrir de verdade. Na terceira noite, recebi uma mensagem de Luca. Volto hoje à noite, jantar amanhã. Senti a tua falta. A admissão de que sentia a minha falta causou uma ridícula agitação no meu peito. Também senti a tua falta. Jantar parece perfeito. Naquela noite sonhei com Luca. As suas mãos, os seus olhos, a sua voz a murmurar palavras em italiano contra a minha pele. Acordei corada e desorientada, o meu corpo vibrando com um desejo que não sentia há meses. Isso é loucura, disse ao meu reflexo enquanto me preparava para o trabalho. Você mal o conhece. Mas a verdade era que as nossas conversas noturnas tinham criado uma intimidade que contradizia o nosso curto relacionamento. Eu sabia como ele tomava o café, que preferia ler livros físicos a e-readers, que tinha partido o braço aos 12 anos ao tentar subir a uma árvore para resgatar o gato de um vizinho. Ele sabia da batalha da minha mãe contra o cancro, dos meus romances favoritos, meu sonho secreto de um dia abrir uma pequena clínica para comunidades carentes. Tínhamos partilhado partes de nós mesmos, criando algo que parecia surpreendentemente real, apesar do seu início pouco convencional. O meu turno naquele dia se arrastou interminavelmente. Eu me pegava olhando para o relógio a cada poucos minutos, antecipando a noite que se aproximava, quando finalmente chegaria em casa para preparar o jantar. Uma grande caixa esperava do lado de fora da porta do meu apartamento. Dentro havia um vestido, um modelo simples, mas elegante, azul marinho, para gestantes, que se encaixaria perfeitamente na minha gravidez agora evidente. O bilhete dizia simplesmente: se gostares, sem pressão. Eu deveria ter ficado ofendida com a presunção. Em vez disso, fiquei comovida com a sua consideração. O vestido servia perfeitamente. O tecido macio caía graciosamente sobre a minha barriga, enquanto realçava o resto do meu corpo. Exatamente às 7 horas, alguém bateu à minha porta. Quando a abri, Luca estava lá. Sem Dominic, sem SUV à vista na rua. Vieste sozinho, observei, surpresa. Queria que esta noite fosse só nós dois. Os seus olhos percorreram-me com apreço no vestido. Estás linda. Obrigada pelo vestido. Não precisavas. Eu quis. Ele estendeu a mão. Vamos? Em vez do SUV elegante, um sedã de luxo menos chamativo esperava na calçada. Luca abriu a minha porta antes de deslizar para o banco do motorista. Tu conduzes? Eu brinquei. Ocasionalmente, quando quero privacidade. Ele olhou para mim enquanto saíamos da calçada. Como te sentes? Alguma fadiga? Desconforto? O de sempre. O bebê esteve ativo hoje. Coloquei a mão na barriga. Muito movimento. Algo suavizou a expressão de Luca. Posso? Perguntou ele, com a mão pairando sobre a minha. Hesitei apenas por um instante antes de guiar a mão dele até o local onde o bebê estava a chutar. Esperamos com a palma quente dele contra o meu vestido, até que um golpe definitivo pressionou a mão dele. A maravilha que transformou o rosto dele fez meu coração se apertar. Isso é incrível, murmurou ele. Ainda me surpreende todas as vezes, admiti. Ele relutantemente retirou a mão, voltando-a para o volante, mas a sua expressão permaneceu suavizada pela experiência que partilhamos. Dirigimo-nos para a casa dele, onde Rosa tinha preparado outra refeição requintada. Desta vez, comemos numa sala de jantar aconchegante em vez de no terraço, com velas a criar uma intimidade acolhedora enquanto conversávamos. Luca parecia mais relaxado do que antes da viagem.
rindo com mais facilidade, tocando frequentemente a minha mão através da mesa. Depois do jantar, ele levou-me de volta à sala de música, onde o piano esperava, com a tampa já levantada. Acho que me prometeram uma aula, disse ele com um sorriso. Sentei-me no banco, dando um tapinha no espaço ao meu lado. Nunca é tarde para aprender. Durante a hora seguinte, guiei as suas mãos através de escalas simples e acordes básicos. Embora ele afirmasse ser um caso perdido, na verdade era um aluno razoável. As suas mãos eram fortes e precisas, o seu foco absoluto. Quando finalmente conseguiu tocar uma melodia simples, o orgulho na sua expressão era cativante. És uma boa professora, disse ele, com o ombro quente encostado ao meu no banco. Não és tão sem esperança como dizes, respondi. Ele virou-se para mim e a nossa proximidade ficou subitamente carregada de consciência. Emma, disse ele suavemente, quero deixar uma coisa clara. O meu coração batia forte no peito. O que é isso? Estes últimos dias, conversar contigo, estar contigo, significaram muito para mim. Os seus olhos fixaram os meus, sérios e intensos. Sei que a nossa situação é pouco convencional. A tua gravidez, o meu estilo de vida, mas sinto que quero fazer parte da tua vida, da vida de ambos. Engoli em seco. Luca, ainda há tanta coisa que não sei sobre ti. O teu negócio, o teu mundo, importação, exportação. Principalmente, a minha família tem ligações por toda a Europa e Ásia. É complexo, por vezes exigente, mas legítimo. Ele pegou na minha mão. Sei que tens perguntas sobre a segurança, a forma como as pessoas reagem a mim. A reputação da minha família foi construída ao longo de gerações. E sim, há elementos dos negócios do meu avô e bisavô que operavam em áreas cinzentas, mas trabalhei para legitimar tudo. A formulação cuidadosa não me escapou. Está a tentar dizer-me que é de uma família mafiosa. Ele não vacilou perante a pergunta direta. A minha herança é complicada. A máfia, tal como os americanos a entendem, é em grande parte uma criação de Hollywood. Mas sim, a minha família tem ligações históricas a certas organizações. Passei a minha vida adulta e tentar levar-nos para empreendimentos legítimos. Eu deveria ter ficado chocada, deveria ter me afastado. Mas, de alguma forma, a confirmação apenas deu um nome ao que eu já sentia e aos homens que o seguem para todo o pântano. Dominic, proteção, rivalidades antigas, concorrentes nos negócios. O mundo em que eu atuo pode ser perigoso, mas nunca me envolvi em violência ou atividades ilegais. Ele apertou a minha mão. Eu não te envolveria em nada que colocasse você ou seu filho em risco. E o meu trabalho? A doação ao hospital. Eu vi alguém de quem gostava a passar por dificuldades desnecessárias. Eu tinha os meios para ajudar. Só isso. Ele levou a minha mão aos lábios. Não vou pedir desculpas por isso, mas entendo se isso te incomoda. Respirei fundo, tentando processar tudo. Não sei o que pensar, Luca. Isto é tudo tão rápido, tão intenso. Eu sei. O seu polegar traçou círculos na minha palma. Não estou a pedir decisões esta noite. Apenas abertura para possibilidades. Antes que eu pudesse responder, o seu telefone tocou. Ele olhou para ele com uma expressão carrancuda, depois voltou a olhar para mim com um ar de desculpa. Preciso atender. Ele afastou-se, falando rapidamente em italiano, embora eu não conseguisse entender as palavras. Percebi a tensão na sua postura, o tom agudo da sua voz. Quando ele voltou, a sua expressão estava controlada, mas eu podia ver a tensão ao redor dos seus olhos. Desculpa, mas preciso sair por um momento. Um problema num dos armazéns requer a minha atenção a esta hora. Infelizmente, sim, ele hesitou. Pode ficar à minha espera. Não devo demorar muito. Eu deveria ter pedido para ser levada para casa. Em vez disso, acenei com a cabeça. Eu vou esperar. Um alívio passou pelo seu rosto. Rosa já se retirou para dormir, mas fique à vontade. Há livros na biblioteca, ou você pode assistir a algo na sala de mídia. Ele me beijou brevemente, com atenção evidente na rigidez do seu corpo, e então saiu. Ouvi a porta da frente fechar, seguida pelo som de um motor de carro a dar a partida e a se afastar. Sozinha na casa dele, vagueei de sala em sala, a curiosidade a superar a decência. A biblioteca era impressionante, com paredes repletas de volumes em vários idiomas. A cozinha brilhava com eletrodomésticos de alta qualidade.
Um pequeno escritório tinha uma secretária com um portátil fechado e papéis organizados. Eu estava a examinar uma fotografia de um Luca mais jovem com o pai quando ouvi a porta da frente abrir, seguida de vozes. Senti um alívio. Luca tinha voltado mais cedo do que o esperado. Mas ao me dirigir para o hall de entrada, percebi que as vozes não falavam italiano, mas inglês, e nenhuma delas pertencia a Luca. Verifique o andar de cima. Eu fico com o andar principal, ordenou uma voz masculina. O medo paralisou-me. Intrusos na casa de Luca, onde eu estava sozinha e grávida. Recuei silenciosamente, procurando freneticamente um lugar para me esconder ou uma maneira de pedir ajuda. O meu telemóvel estava na minha bolsa, na sala de música. Movendo-me o mais silenciosamente possível, rastejei pelo corredor, rezando para que o soalho não rangesse. Eu quase tinha chegado à sala de música quando uma figura entrou no corredor à minha frente. Um homem vestido com roupas escuras, uma arma. Bem, o que temos aqui? Disse ele com um sotaque distintamente americano. A namoradinha do Vidiello. Levantei as mãos instintivamente, recuando. Por favor, estou grávida. Melhor ainda, disse ele apontando a arma. O Rossi vai ficar encantado. 2 pelo preço de 1. As minhas costas bateram na parede. O que você quer? Segurança. Vantagem. Ele sorriu friamente. O seu namorado tem causado problemas para o meu empregador. Agora temos uma solução. O som de uma porta sendo arrombada ecoou pela casa, seguido por gritos e o que pareciam ser tiros. A atenção do homem vacilou por uma fração de segundo, tempo suficiente para eu me jogar para o lado, entrando na sala mais próxima, batendo a porta e trancando a fechadura. Encontrei-me numa casa de banho, pequena e sem janelas. Encostei as costas à porta, com o coração a bater forte, as mãos a cobrir-me a barriga de forma protetora. Emma! A voz de Luca, urgente e frenética. Emma, onde estás? Luca, respondi, destrancando a porta com as mãos trêmulas. Ele apareceu instantaneamente, puxando-me para os seus braços. Havia sangue na sua camisa. Não é dele, percebi com horror. Estás ferida? Perguntou ele, passando as mãos por cima de mim, verificando se tinha ferimentos. Não, estou bem. O bebê está bem. O quê? Temos de ir agora. A sua expressão estava mais dura do que eu jamais tinha visto. Os seus olhos frios, com uma fúria que transformava as suas belas feições em algo perigoso. Por cima do ombro dele, vi Dominic e outro homem a arrastar um corpo pelo corredor. Luca, o que estás a acontecer? A minha voz tremia. Organização de chegada. Eles seguiram-me e esperaram até eu sair. O seu maxilar cerrou-se. Eles não vão cometer esse erro novamente. A fria certeza na sua voz deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, dei por mim a inclinar-me para a sua proteção, permitindo que ele me guiasse pela casa com o seu corpo a proteger o meu. Lá fora, vários SUV esperavam, homens armados montando guarda. Luca ajudou-me a entrar num deles, deslizando ao meu lado. Leve-nos para o abrigo, ordenou ele ao motorista. Quando partimos, vi luzes da polícia à distância. Luca, a polícia está a ser tratada. O seu braço apertou-me com mais força. Sinto muito, Emma. Nunca quis que fosse exposta a isto. Eu deveria ter ficado horrorizada. Deveria ter exigido ser levada para casa, para ficar fora do mundo perigoso em que ele vivia. Em vez disso, dei por mim a perguntar: o que acontece agora? Ele estudou o meu rosto, procurando medo ou rejeição. Agora vou manter-te em segurança, a ti e ao teu irmão. A sua mão moveu-se para cobrir a minha barriga de forma protetora, se me deixares. Naquele momento, com a adrenalina ainda a correr nas minhas veias, tomei uma decisão que mudaria para sempre o rumo da minha vida. Coloquei a minha mão sobre a dele. Eu deixo. O abrigo acabou por ser um apartamento de cobertura num prédio que Luca possuía, com segurança que impressionaria o Pentágono. Ficamos lá por 3 dias enquanto Luca resolvia a situação, um processo sobre o qual evitei deliberadamente perguntar. No 4º dia, ele veio até mim com uma pequena caixa de veludo e uma pergunta que eu não esperava tão cedo. Eu sei que é rápido, disse ele com o anel brilhando entre nós. Mas a vida é incerta e já perdi muito tempo. Quero proteger-te, cuidar de ti, ser pai do teu filho. Deixa-me dar a ambos a família que merecem. Olhei nos seus olhos, olhos que podiam ser frios com autoridade ou quentes com ternura, e vi o meu futuro refletido neles. Uma vida de luxo e perigo, de paixão e proteção.
Não era o futuro que eu tinha planeado, mas um que despertava algo profundo dentro de mim. Sim, respondi, simplesmente. 6 meses depois, dei à luz uma filha, Sofia Lucia Vitiello, com o meu marido a segurar a minha mão e lágrimas nos seus intensos olhos azuis. A minha família, sussurrou ele, embalando a nossa filha com uma gentileza que contrastava com o poder nas suas mãos. Tudo o que importa. Enquanto o observava beijar a testa de Sofia, soube que deixar cair a minha bolsa naquele dia tinha sido o acidente mais afortunado da minha vida. O momento que me levou não apenas ao amor, mas à proteção, à família e ao sentimento de pertença que sempre procurei. Em Luca Vitiello, empresário, ex-herdeiro da máfia e marido dedicado, encontrei não apenas segurança, mas uma paixão e um propósito que não sabia que me faltavam. E em mim, ele encontrou o calor e a música que faltavam na sua vida há demasiado tempo.